A nebulosa solar e o caos inicial. Antes do sistema solar, apenas poeira e gás. Antes que os planetas tomassem forma, antes mesmo de o Sol começar a brilhar, o espaço onde hoje está o nosso sistema solar era apenas uma vasta nuvem de poeira e gás. Esse ambiente caótico é conhecido como nebulosa solar, um lugar onde a matéria flutuava sem forma definida, esperando o momento certo para se transformar em algo grandioso. Essa nebulosa não era única. Muitas outras existem no universo, servindo como berços estelares onde novas estrelas e sistemas planetários nascem. Mas como a nossa nebulosa se transformou em um sistema organizado? A origem dos elementos que formariam os planetas. Cada partícula de poeira que flutuava dentro dessa nebulosa tinha uma origem cósmica profunda. Esses elementos vieram de explosões de supernovas, que espalharam materiais pesados pelo espaço. Fusão nuclear dentro de estrelas antigas, onde elementos como ferro e carbono foram criados e liberados. Interações gravitacionais entre nuvens de gás, que concentraram matéria em determinadas regiões. Cada grão de poeira carregava consigo uma história de bilhões de anos, e agora estava prestes a se tornar parte de algo muito maior. A nebulosa começa a se transformar. Embora inicialmente dispersa, a nebulosa solar não era um lugar de calmaria. Dentro dela, turbulências gravitacionais começaram a criar áreas de maior concentração de matéria. Então, algo aconteceu. A influência de um evento externo pode ter acelerado esse processo. Entre as possíveis causas estão a explosão de uma supernova próxima, que enviou ondas de choque, comprimindo parte da nebulosa, flutuações internas na densidade, que começaram a criar regiões onde a gravidade puxava mais matéria. Esse gatilho iniciou uma transformação dramática. A nebulosa solar começou a entrar em colapso, preparando o nascimento do Sol e do futuro disco protoplanetário. A dança da gravidade, o surgimento de um disco. À medida que a nebulosa solar se contraiu, a matéria começou a girar em torno do centro em formação. Essa rotação aconteceu devido às leis da conservação do momento angular, uma regra fundamental da física que diz que quando um objeto contrai, ele gira mais rápido. A poeira começou a se organizar, formando uma estrutura achatada em forma de disco. No centro desse disco, o Sol começou a se formar, puxando a maior parte da matéria ao seu redor. Os restos de gás e poeira que não foram absorvidos pelo Sol permaneceram girando, criando o disco protoplanetário. Essa foi a primeira etapa do nascimento do Sistema Solar. Um disco cósmico de gás e poeira que seria o berço dos planetas. O caos da nebulosa solar havia começado a se organizar. A matéria, antes dispersa, agora girava ao redor do jovem Sol, formando uma estrutura que mais tarde daria origem aos planetas. No próximo capítulo, exploraremos a formação do disco protoplanetário, analisando como essa nuvem giratória se tornou um berço estável para os mundos do Sistema Solar. A formação do disco protoplanetário. O nascimento da estrutura cósmica. Após o colapso da nebulosa solar, a matéria começou a girar em torno do Sol recém-nascido. Esse movimento não foi aleatório. Ele seguia uma lógica fundamental da física, o princípio da conservação do momento angular. Isso significa que, à medida que a nebulosa se contraiu, sua rotação se intensificou, criando um disco achatado de poeira e gás em torno do Sol. Esse disco seria o berço dos planetas e das luas que mais tarde formariam nosso sistema solar. A organização da matéria dentro do disco. Nem toda a matéria dentro do disco protoplanetário era uniforme. Havia variações na densidade e composição dos materiais espalhados. Essas diferenças foram essenciais para definir os futuros planetas. As regiões mais próximas ao Sol estavam repletas de elementos pesados, como ferro e silício, que dariam origem aos planetas rochosos. As regiões mais distantes continham grandes quantidades de gelo e gás, favorecendo a formação dos gigantes gasosos. O restante do material permaneceu como poeira cósmica, asteroides e cometas, que ainda hoje vagam pelo sistema. Cada fragmento de poeira que flutuava nesse disco carregava consigo a possibilidade de se tornar parte de algo maior. O processo de fusão de partículas.
O início da formação planetária. Dentro do disco, milhões de partículas começaram a interagir. A gravidade começou a puxar pequenos grãos de poeira uns para os outros, formando os primeiros blocos sólidos, os planetesimais. Esses objetos, inicialmente do tamanho de pedregulhos, cresceram ao longo do tempo. Colisões frequentes fizeram esses blocos se fundirem, criando corpos cada vez maiores. A força gravitacional dos maiores planetesimais começou a atrair mais matéria, acelerando seu crescimento. Alguns planetesimais tinham força gravitacional suficiente para limpar sua órbita, tornando-se embriões planetários. O disco protoplanetário não era mais apenas poeira e gás. Ele já começava a formar os primeiros esboços dos futuros planetas. A influência do Sol jovem no disco. Enquanto os planetesimais cresciam, o Sol recém-formado começou a influenciar diretamente a evolução do disco. Sua radiação intensa e seus ventos solares moldaram a estrutura do sistema. Os ventos solares dispersaram parte do gás leve, limpando regiões próximas ao Sol e favorecendo a formação de planetas rochosos. A força gravitacional da estrela estabilizou o movimento dos objetos, permitindo que alguns crescessem sem serem destruídos por colisões. A energia do jovem Sol começou a influenciar a química dos materiais, determinando que tipos de elementos permaneceriam em cada região do disco. Agora, o disco estava totalmente ativo, com forças dinâmicas esculpindo o futuro do sistema solar. O disco protoplanetário era muito mais do que uma nuvem giratória de poeira e gás. Ele era um berço de mundos, onde forças invisíveis e colisões cósmicas começaram a dar forma aos planetas que conhecemos hoje. No próximo capítulo, exploraremos o crescimento dos planetesimais, os primeiros blocos planetários, analisando como esses corpos primitivos passaram de pequenos fragmentos para estruturas gigantes que dariam origem aos planetas. O crescimento dos planetesimais, os primeiros blocos planetários. As primeiras sementes dos planetas. O disco protoplanetário estava repleto de partículas de poeira e gás, girando em torno do jovem Sol. Essas partículas eram ingredientes fundamentais para a formação dos planetas, mas no início ainda eram pequenos grãos sem forma definida. Foi então que a gravidade começou a fazer seu trabalho. Pequenos fragmentos começaram a se unir, criando estruturas maiores que se tornariam os primeiros planetesimais, ou seja, os primeiros blocos planetários. O processo de acreção, como a matéria começou a crescer. O crescimento dos planetesimais não aconteceu de forma repentina, mas sim por meio de um processo chamado acreção, onde pequenos grãos se juntam gradualmente devido à atração mútua. Colisões suaves ajudaram partículas a se grudarem, formando pequenos blocos sólidos. A força eletrostática inicialmente manteve algumas partículas unidas, antes da gravidade assumir um papel dominante. À medida que os objetos cresciam, sua gravidade aumentava, permitindo que capturassem mais material ao redor. Com o tempo, alguns planetesimais começaram a se tornar embriões planetários, corpos grandes o suficiente para começar a esculpir o espaço ao seu redor. A competição entre embriões planetários. No começo, havia muitos embriões planetários espalhados pelo disco protoplanetário, mas nem todos sobreviveram. Este foi um momento de competição intensa, onde apenas os mais resistentes conseguiram crescer. Alguns embriões colidiram e se fundiram, tornando-se ainda maiores. Outros foram destruídos por impactos, deixando apenas fragmentos espalhados pelo espaço. Aqueles que conseguiram crescer o suficiente começaram a limpar suas órbitas, preparando-se para se tornarem planetas. Esse processo de seleção natural cósmica foi essencial para definir quais mundos sobreviveriam no sistema solar. Os primeiros sinais dos planetas futuros. À medida que os embriões planetários evoluíam, já era possível prever quais tipos de planetas eles se tornariam. Os embriões rochosos mais próximos do Sol estavam se tornando os futuros planetas terrestres, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os embriões mais distantes começaram a capturar gás, tornando-se os futuros gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Outros embriões foram expulsos ou desintegrados, deixando para trás asteroides e cometas dispersos pelo sistema. O disco protoplanetário estava deixando de ser apenas um campo de poeira. Ele estava agora moldando os planetas que conhecemos hoje.
O impacto dos primeiros planetas na estrutura do sistema. Conforme os maiores embriões planetários se consolidavam, sua presença começou a influenciar diretamente o restante do disco protoplanetário. Os planetas recém-formados começaram a definir órbitas para os corpos menores, criando zonas de estabilidade gravitacional. A interação entre planetas gigantes e pequenos embriões planetários causou grandes deslocamentos, jogando alguns corpos para longe. A influência gravitacional dos mundos gasosos ajudou a limpar o disco, eliminando grande parte dos restos de poeira e gás. O sistema solar estava começando a tomar sua forma definitiva. Os planetesimais, pequenos blocos de matéria que surgiram dentro do disco protoplanetário, estavam se transformando em planetas em formação. Agora, o destino desses mundos dependeria de sua posição no sistema e da composição dos materiais disponíveis. No próximo capítulo, exploraremos a separação dos planetas, rochosos e gasosos, analisando por que alguns corpos se tornaram sólidos e densos, enquanto outros cresceram com atmosferas massivas de gás. A separação dos planetas, rochosos e gasosos. Os primeiros indícios de diversidade planetária. À medida que os embriões planetários continuavam a crescer dentro do disco protoplanetário, suas estruturas começaram a seguir caminhos diferentes. Alguns planetas estavam se tornando sólidos, com núcleos densos e superfícies rochosas. Outros estavam acumulando enormes quantidades de gás, crescendo rapidamente e formando atmosferas espessas. Mas por que essa separação aconteceu? O que determinou quais planetas seriam mundos rochosos e quais se tornariam gigantes gasosos? A resposta estava na composição dos materiais e na distância do Sol. A influência da temperatura no disco protoplanetário. O disco protoplanetário não era um ambiente uniforme. Dependendo da distância do Sol, as temperaturas variavam drasticamente, influenciando o tipo de matéria que poderia existir em cada região. Região interna, próxima ao Sol. Altas temperaturas impediam que gases leves permanecessem, deixando apenas materiais pesados como ferro, níquel e silício. Isso favoreceu a formação dos planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Região externa, mais distante do Sol. Temperaturas mais frias permitiam que substâncias voláteis como hidrogênio e hélio permanecessem na atmosfera dos planetas em crescimento. Isso permitiu a formação dos gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esse fator crucial determinou a estrutura dos planetas do Sistema Solar. O crescimento dos planetas gasosos. Enquanto os planetas rochosos se formavam a partir de elementos mais densos, os planetas gasosos cresceram de maneira diferente. Júpiter e Saturno começaram como núcleos rochosos e metálicos, mas sua força gravitacional intensa permitiu que capturassem grandes quantidades de gás ao seu redor. Urano e Netuno, estando ainda mais distantes, incorporaram gelo e metano em suas atmosferas, adquirindo uma coloração azulada. O crescimento rápido desses planetas lhes permitiu dominar as regiões externas do Sistema Solar. O impacto dos gigantes gasosos nos planetas menores. A presença dos gigantes gasosos influenciou diretamente os planetas menores. Suas forças gravitacionais massivas tiveram impactos profundos no Sistema Solar em formação. Júpiter serviu como um escudo, desviando asteroides e cometas que poderiam ter colidido com os planetas internos. Saturno ajudou a estabilizar órbitas, tornando o Sistema Solar um ambiente menos caótico. Urano e Netuno influenciaram a distribuição dos pequenos corpos celestes, jogando muitos objetos para regiões distantes, como a nuvem de Oort. Sem a presença desses gigantes, o Sistema Solar poderia ter evoluído de maneira completamente diferente. A importância da separação entre planetas, a distinção entre planetas rochosos e gasosos, foi essencial para a evolução do Sistema Solar. Os planetas terrestres tornaram-se ambientes sólidos e estáveis, permitindo o desenvolvimento de superfícies, atmosferas e, no caso da Terra, vida. Os gigantes gasosos protegeram os planetas internos, criando um ambiente mais seguro e reduzindo o número de impactos catastróficos. Essa estrutura ordenada do Sistema Solar
garantiu a formação de órbitas estáveis, que permitiram que os planetas evoluíssem ao longo dos bilhões de anos seguintes. Cada planeta, seja rochoso ou gasoso, desempenha um papel essencial no equilíbrio do sistema. A separação dos planetas não aconteceu por acaso. Ela foi definida pela física do disco protoplanetário, pela gravidade e pela composição dos elementos disponíveis em cada região. Esse equilíbrio permitiu que o sistema solar prosperasse e se tornasse o lar dos mundos que conhecemos hoje. No próximo capítulo, exploraremos o destino do disco protoplanetário e a evolução do sistema solar, analisando como os restos desse disco ainda influenciam asteroides, cometas e a história do sistema. O destino do disco protoplanetário e a evolução do sistema solar. O fim da poeira cósmica. O disco protoplanetário, que antes era um cenário vibrante de colisões e crescimento planetário, começou a desaparecer gradualmente. À medida que os planetas cresciam, a gravidade e os ventos solares do jovem Sol começaram a dispersar o material restante. Mas esse desaparecimento não foi o fim da história. Os resíduos desse disco ainda existem e continuam influenciando o sistema solar de maneiras significativas. Os restos do disco, asteroides, cometas e luas. Embora grande parte da poeira e gás tenha sido incorporada aos planetas, muitos fragmentos menores permaneceram vagando pelo espaço. Esses restos deram origem a algumas das estruturas mais intrigantes do sistema solar. O cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, é formado por fragmentos que nunca conseguiram se tornar um planeta. O cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno, abriga objetos gelados que carregam pistas sobre os primeiros dias do sistema solar. A nuvem de Oort, uma vasta região cheia de cometas que ocasionalmente mergulham em direção ao Sol, mantendo a conexão com o disco original. Cada um desses remanescentes é um testemunho do processo de formação planetária. A influência dos cometas na Terra. Os cometas, que são fragmentos gelados remanescentes do disco protoplanetário, desempenharam um papel importante na história do nosso planeta. Cientistas acreditam que os cometas foram responsáveis por trazer água e moléculas orgânicas essenciais para a Terra primitiva. Quando cometas colidiam com nosso planeta, liberavam grandes quantidades de água, contribuindo para a formação dos oceanos. Eles também podem ter introduzido moléculas que ajudaram na origem da vida. Até hoje, os cometas continuam cruzando o sistema solar, trazendo consigo elementos de uma época antiga. Assim, o disco protoplanetário influenciou não apenas a formação dos planetas, mas também as condições para a vida. O futuro do sistema solar. Os asteroides podem ser redirecionados por interações gravitacionais, afetando possíveis colisões com planetas. Os gigantes gasosos continuarão moldando órbitas, influenciando a estrutura do sistema. Cometas da nuvem de Oort podem continuar viajando até a Terra, trazendo pistas sobre os primórdios do universo. Nada no universo permanece imutável, e mesmo os últimos vestígios do disco protoplanetário ainda desempenham papéis significativos. O que podemos aprender com outros discos protoplanetários? Graças à tecnologia moderna, astrônomos podem estudar discos protoplanetários em formação ao redor de outras estrelas. Isso nos ajuda a entender melhor como planetas nascem e como nosso próprio sistema solar surgiu. Algumas estrelas ainda possuem discos ativos, onde novos sistemas planetários estão sendo formados. Estudar esses discos pode revelar padrões de formação planetária, ajudando a prever onde mundos habitáveis podem existir. Comparar esses sistemas com o nosso permite entender quais fatores influenciam a diversidade de planetas no universo. Assim, a história do nosso disco protoplanetário continua viva em outras partes do cosmos. O disco protoplanetário foi o berço dos planetas, e embora tenha se dispersado, seus fragmentos ainda influenciam o sistema solar de inúmeras formas. Desde asteroides até cometas, os restos dessa estrutura inicial continuam interagindo com o universo ao nosso redor. E mais do que isso, ele nos permite olhar para além do nosso sistema e buscar respostas sobre como outros mundos podem estar se formando agora, repetindo o mesmo processo que deu origem à Terra.